A graça e paz, amém? Como você está nesta manhã? Tudo certo? Sim. Semana passada a gente viu sobre o quê? Quem que lembra? Semana passada a gente conversou sobre o quê? Sobre oração. E o tema da aula da semana passada foi a oração que faz o quê? Forma Cristo em nós. E aí a gente viu o texto lá de Gálatas 4:19, onde Paulo fala ao pessoal da Galácia, né, que eles estavam querendo voltar às práticas antigas, e ele diz assim: "Eu oro com dores de parto, até que Cristo seja o quê? Formado em vocês". E aí a gente fez uma caminhada maravilhosa semana passada, e a gente pôde entender e clarear a nossa mente e ver que, sim, Cristo ele é e ele pode, ele vai ser gerado em nós, né? Que a glória é cada vez maior. E quanto mais nós frutificamos, mais limpos nós somos e mais frutos nós damos, e assim nós vamos avançando, amém? Hoje, então, nós vamos conversar um assunto que não vai acabar hoje, tá? Nós vamos falar sobre a oração que Jesus nos ensinou. Alguém sabe qual é? Que oração que é? É a oração do Pai Nosso. Alguém já parou para ler ela com atenção alguma vez? Ou não? Sim, não, mais ou menos. Sim, isso aí. Obrigado, viu, Terezinha? Obrigado que a senhora está aqui, tá? Não me deixa sozinho. Então a gente vai estudar, começar a estudar um pouco sobre essa oração, e ela é muito interessante e a gente vai estudar diversos aspectos delas essa manhã, certo? Vamos lá então abrir a nossa Bíblia em Mateus 6. Vamos ler a partir do versículo 5. Começa dizendo assim: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão o quê? Por muito falar, eles serão? Bom dia, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o quê? O que o nosso pai sabe? Antes mesmo da gente pedir. E aí Jesus então começa. Versículo 9. Vocês orem assim. Vamos lá? Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também Temos perdoado aqueles que nos ofendem. Simu, E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. amém. Meu Deus, Jesus, ele é incrível, ele é maravilhoso. Quando a gente para estudar, a gente para prestar atenção, a gente fica maravilhado. A oração do Pai Nosso, então, é sem dúvida o ensino mais direto e profundo que temos nas Escrituras de como orar. É o próprio Filho, aquele que conhece o coração do Pai desde a eternidade, que nos revela como nos aproximar dele. E o faz em resposta o quê? A um pedido mais sincero dos discípulos. Lucas 11:1 diz assim, né, os discípulos pedem: "Senhor, nos ensina a orar".
E Jesus prontamente responde eles. Eles não pediram métodos de multiplicar pães, nem estratégias de cura ou expulsão de demônios. Eles sabiam que a força de tudo o que viam em Jesus fluía da onde? Da vida de oração que ele mantinha com o Pai. Lembra que a gente já viu na nossa caminhada que Jesus também orava. Jesus se retirava para orar, não retirava? Então os discípulos perceberam isso. Eles viam que os sinais das maravilhas que aconteciam era pelo quê? Pela vida de oração que Jesus tinha. Tanto é que eles pedem o quê? Ensina a gente a expulsar demônio? Não. Ensina a gente a fazer o quê? Orar. Era ali que o céu se encontrava então com a terra. E é justamente isso que Jesus nos convida a viver ao ensinar a oração. Olha só, a oração, essa oração do Pai Nosso é a oração que nos ensina a orar, mas também ela nos ensina a viver. Por quê? Ela revela as prioridades do céu e nos reposiciona dentro delas. A estrutura da oração de Jesus é extremamente equilibrada. Por que essa ela é equilibrada? Olha só como que funciona. A oração ela começa com 3 petições voltadas para Deus. A oração começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu e seja feita a tua. A primeira coisa então que a gente vê aqui é que o quê? A oração ela começa voltada então para Deus. O primeiro objetivo da oração é Deus. É o nome dele, o reino dele e a vontade dele, certo? E aí depois a oração ela volta para as nossas necessidades, certo? O que que a gente vê ali? O pão nosso do quê? De cada dia nos dai hoje. Faz o quê? Perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas. E Jesus ele falou: "OK, não nos deixe cair aonde? Em tentação". Então, a oração ela começa primeiro na vontade de Deus. Segundo, ela vem para nossa vontade, certo? É uma oração que ela faz o quê? Ela educa o nosso coração. Ela nos ensina como conversar. Antes mesmo de falar de nós aprendemos o quê? A primeiro a voltar para Deus. Interessante isso, né? A estrutura muito bem montada. Deus nos mostra que a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Nos voltarmos para Deus, certo? Até aí tudo tranquilo? A partir daqui, a gente vai estudar trecho a trecho. Então a gente viu que a oração começa primeiro falando de Deus, certo? E qual é a primeira palavra desta oração? Como a gente começa a oração? Pai, Pai Nosso. Olha só, no grego, que significa pater, e no aramaico quer dizer Abba. Só nesse começo da oração, só nesse início, nós já temos uma quebra de um paradigma que Jesus faz com os discípulos e uma quebra de um paradigma que Jesus faz naquela época enorme, porque é uma palavra simples, mas que carrega um significado muito grande. Por quê? Jesus ele poderia ter começado a oração de outra forma, não poderia? Jesus poderia ter começado a oração como? Podia ter começado a respeito dele. Podia ter começado de que forma? Deus Todo-Poderoso, Deus Maravilhoso, Senhor dos Exércitos, o grande eu sou. Jesus poderia começar a oração de todas essas formas, certo? Mas como Jesus começa a oração? A primeira palavra que Jesus fala é Pai. No aramaico é Abba Pai, que quer dizer o quê? Paizinho querido. A gente vai entender o porquê que isso impactou tanto a vida dos discípulos. Olha só, então ele podia ter começado a oração de diversas formas, mas ele começou a abrir a oração de que forma? Com intimidade, com a ideia de filho, com a ideia de filiação. Nós já temos visto isso nas últimas aulas, né? Já deixou isso bem claro, que nós somos filhos, que nós temos acesso. O ponto de partida, então, aqui não é o temor
de um súdito, mas o quê? A confiança de um filho. Isso a gente já tem conversado com vocês. Nós não oramos para conquistar o acesso, mas o quê? Mas porque já fomos acolhidos em Cristo. Por isso que nós podemos orar, porque nós temos o livre acesso, amém? A gente tem conversado bastante sobre isso. Mas aqui há uma nuance, há uma ideia muito mais profunda. Por que que é uma ideia muito mais profunda? Alguém consegue imaginar? Quando Jesus ensina a dizer Pai, ele nos convida a nos lembrar de quem nós somos. Nós somos o quê? Filhos amados, chamados a refletir a família divina que nós recebemos. Essa palavra, ela não apenas molda a oração, mas a forma de viver. Ou seja, orar Pai é colocar-se em sintonia com a filiação de Cristo. Dizer Pai é declarar, é lembrar que eu sou filho, certo? É deixar o que que a identidade de filho me governe. Amém? Governe o quê? Cada pedido, cada clamor, cada silêncio diante de Deus. Quando Jesus ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus, Jesus ele rompe com uma tradição muito grande na época. Por quê? Qual que era a visão que eles tinham de Deus no primeiro século, no século I, que a gente já conversou? O que que os judeus viam Deus como? Um Deus grandioso, um Deus, oi, quem falou? Poderoso. Eles viam um Deus majestoso. Eles tinham a ideia de Deus de algo soberano que ele é, certo? Eles tinham a visão de Deus como pai? Eles tinham a visão de Deus como pai, mas era o quê? Pai de nações. Toda vez que eles falam a palavra pai no Antigo Testamento, toda vez que se refere à palavra pai, está dizendo ali no sentido nacional. Deus é o pai de Israel. Eles não têm essa ideia de Abba, Pai. Olha onde Jesus vai. Ele está mostrando para aquele povo que tinha uma visão de Deus muito distante, muito soberana, que quando você ora, você chama do quê? Abba, Pai. Abba, Pai é o termo usado por uma criança que tem livre acesso ao pai dentro de casa, no aramaico. Meu Deus! Olha o que Jesus está fazendo. Está mostrando para falar, ei, ele é o teu Deus poderoso. Mas ele é o quê? Teu Abba Pai. Meu Deus, não, vamos lá. Para nós, hoje, essa palavra ela soa natural, não soa? Mas para o judeu do século I, era quase impensável. Naquele tempo, então, a espiritualidade estava marcada pela reverência distante. Deus era chamado do quê? Senhor dos Exércitos, Altíssimo, Deus de Israel, mas não de Pai numa oração. Eu, com a minha cabeça, já vou ferver. Pensa assim, então como é que eles começavam a oração? Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Excelentíssimo, ó Altíssimo. E tá tudo certo, não tem nenhum problema. Mas olha a diferença que Jesus está trazendo para os discípulos. O nome divino de Jesus, de Deus, era o quê? Iavé, certo? Iavé. Sequer era, eles tinham tanta reverência, tanto temor, o judeu tinha tanto temor com o nome de Deus, que eles nem mencionavam o nome de Deus, o nome próprio de Deus, que a gente vai ver mais pra frente, que se tornou um tetragrama que fala Iavé. Eles tinham tanta reverência a ele que eles não falavam Iavé. Eles sequer pronunciavam. Além de dizer Iavé, eles diziam Adonai. Por quê? Eles se baseavam em quê? O terceiro mandamento fala para o quê? Para a gente não falar o nome de Deus em? Então eles tinham tanto temor a isso que eles não falavam Yahvé. Eles usavam outro nome. Eles falavam Adonai.
Consegue começar a enxergar a magnitude dessa oração? A primeira palavra, Deus já chega ali, os 2 pés no peito, fala assim: você pode chamar o Yavé, que é o Deus Todo-Poderoso, você pode chamar de Abba, Pai. O relacionamento com Deus se dava então para eles naquela época, hoje já falou, pelo tempo, pelo sacrifício e pelas mediações dos sacerdotes. Assim, a fé judaica formava no coração das pessoas uma imagem de um Deus grandioso, mas distante, muito longe, cuja presença era o quê? Acessada somente pelo quê? Por meio de rituais e mediadores humanos. No Antigo Testamento, a gente vê que Deus ele é chamado de Pai poucas vezes, igual eu falei para vocês, mesmo sempre no sentido que coletivo, não pessoal, não íntimo. Deuteronômios 32:6, Moisés repreende dizendo: é assim que vocês retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é ele o seu pai, o seu criador, que o fez e o estabeleceu? Em Isaías 63:16, nós lemos: mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conheça, nem Israel nos reconheça. Tu, Senhor, é o nosso Pai, desde a antiguidade o teu nome é Redentor. Olha só, Isaías 64:8 diz: mas agora tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das suas mãos. Todas as vezes que aparece a ideia de pai aqui, está falando no sentido do povo, está falando no sentido nacional, longe, distante. Esses textos revelam que Israel até reconhecia a paternidade de Deus, mas sempre como um pai do quê? De nação, não em intimidade pessoal. Já no Novo Testamento, Jesus faz o quê? Ele rompe essa barreira. A primeira palavra que Jesus fala é o quê? Abba, Pai. Jesus ele rompe isso daí. Ele rompe essa barreira e ensina seus discípulos a orarem dizendo: Pai nosso, abrindo a porta de uma relação filial direta e cotidiana. E depois da ressurreição, o que acontece? Ela se amplia ainda mais. Jesus fala lá em João 20:17. Olha o que Jesus fala: subo para o meu Pai, e que é o quê? Pai de vocês. Jesus traz mais ainda essa ideia de proximidade de Deus, quebrando essa distância. Para o meu Deus e Deus de vocês. Assim, então, a oração cristã ela nasce do quê? Da convicção que fomos adotados e chamados à mesma intimidades que Jesus tinha para desfrutar do Pai. Agora pensa comigo. Imagina então perceber o impacto que isso teve na mente dos discípulos. Imagina o que será que passou na cabeça deles, porque eles o quê? Eles cresceram ouvindo que a presença de Deus estava o quê? Distante. Eles tinham que sempre o quê? Acessar. A Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos, não ficava? E tinha o que que separava? Um véu, uma barreira a ser rompida. Então era restrito somente ao quê? Ao Santo dos Santos, acessível a quem? Ao sumo sacerdote, uma vez por ano. Eles aprenderam desde cedo que o relacionamento com Deus o quê? Exigia distância reverente e obediência rigorosa aos rituais. De repente, o que que Jesus faz? Jesus os convida a falar com Deus com a mesma naturalidade de uma criança fala com seu pai. Imagina se estava a tua vida inteira ouvindo que Deus está lá e você está cá. Deus está lá e aí você tem que fazer uma série de rituais para você poder usufruir da presença dele. Aí você pede para Deus te ensinar. E a primeira coisa que Deus fala é o quê? Você vai começar conversando com Deus, o Yavé, o grande eu sou, o Senhor dos exércitos, o poderoso. Você vai chamar ele do quê? Abba Pai. Meu Deus, você não acordou ainda. Você não acordou ainda. A gente vai acordar, amém, eu creio. É, todo mundo ligado? Vai. Todo mundo ligado? Ah, isso aí. Então, de repente, Jesus convida a falar com Deus com a mesma naturalidade de uma criança.
Isso só não alterava a forma da oração, mas configurava toda a experiência espiritual deles. O Deus inacessível do templo agora se revela como o quê? Um pai próximo, ouvindo a voz de cada um. Não é de se estranhar que o quê? Essa linguagem de Jesus era tão ousada que e até perigosa que o que os líderes religiosos da época quiseram e falaram? Lá em João 5,18 diz assim: "Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai." Cara, Jesus chacoalha as estruturas desde sempre. Jesus transforma de uma forma incrível, fazendo-se o quê? Igual a Deus. Para ele, chamar Deus de pai em sentido íntimo era o quê? Uma blasfêmia. Mas Jesus não só o fazia, como também ensinava os seus discípulos a fazer o mesmo. Isso colocava aqueles homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, no mesmo nível relacional que ele, Jesus, tinha. Jesus facilitava e demonstrava que o mesmo acesso que ele tinha ao Deus Todo-Poderoso, esses homens que eram simples cobradores de impostos, que a gente sabe, também tinham. E isso para os religiosos, para os escribas e para os fariseus era o quê? Era a morte. Era o fim da picada, como diria o outro. Porque você está acessando, você está facilitando, está demonstrando que você tem um acesso a um Deus grandioso. E você chama ele de paizinho querido. Imagina então o impacto, gente simples, sem nenhum título religioso, sendo convivado, sendo convidado a viver como um filho dentro da família de Deus. Você já tinha parado para pensar nisso? Esse ensino então transformou a forma como os discípulos eles oravam. A oração deixou apenas de ser recitação de fórmulas e passou a ser o quê? Um encontro, um diálogo de intimidade. Ao longo dos evangelhos, nós vamos vendo que eles foram assimilando essa ideia, né, essa novidade. Mas sempre com alegria, né. A grande confirmação vem depois da ressurreição, quando Jesus disse, lá em João 20,17: "Suba ao meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e ao Deus de vocês." Ali ficou claro que a filiação que ele possuía por natureza, eles agora possuíam por adoção. Ou seja, a filiação, capacidade que Jesus tinha de ser filho, também foi dado a nós, porque nós somos o quê? Adotados, amém? Paulo, mais tarde, lá expressa essa consciência, lá em Gálatas, igual a gente já viu. Então, na mente dos discípulos, portanto, chamar Deus de Pai não era apenas uma mudança de linguagem, era o quê? Uma revolução na identidade deles. Muda completamente a forma que eles viam Deus, se eles começarem a ver Deus. Eles deixavam de ser o quê? Apenas parte de um povo sob a lei. E se tornavam o quê? Filhos amados que participavam da mesma intimidade que Jesus tinha com o Pai. Cara, isso é muita graça, isso é muita glória. Essa ideia no coração deles, o quê? Quebrou séculos de distância religiosa e abriu as portas para a vida cristã como comunhão íntima com Deus. Não estava apenas no céu, mas também estava no coração de cada um. Agora, o mais incrível que eu vou trazer para nós. A gente tem muito essa facilidade de chamar Deus de Pai, não tem? E quando eu estava estudando e quando eu cheguei nessa parte aqui, eu fiquei parado pensando assim: "Meu Deus, Jesus chama Deus de Pai, Abba Pai." Mas a gente viu, agora há pouco, que no Antigo Testamento, Deus se apresenta lá para Moisés, em Êxodo, que ele fala que ele é o que sou, é quem eu sou, o que sou, que é a tradução de Yahvé. E no Antigo Testamento, Deus tem vários nomes, várias características. Olha isso. Olha o acesso a quem nós temos. Eu quero refrescar a tua cabeça nessa manhã, porque isso me impactou muito. No Antigo Testamento, então, Deus se apresenta com muitos nomes. Yahvé, Elohim, que é Deus Criador,
É o Elion, que é Deus Altíssimo, é o Shaddai, que é Deus Todo-Poderoso, Adonai, que eu falei para vocês, é o Olam, que é Deus Eterno, é o Roi, que é Deus que me vê, também como Yahvé, né? Yahvé Jireh, que é o Deus proverá, Yahvé Nissi, que o Senhor é minha bandeira, Yahvé Shalom, que o Senhor é minha paz, Yahvé Texinui, que o Senhor é minha justiça, Yahvé Shammah, o Senhor está ali, Yahvé Sabá, o Senhor dos exércitos, Yahvé Roi, que o Senhor é meu pastor. Tudo isso é Deus. E tudo isso é o teu? Tudo isso é Deus. E tudo isso é o meu? Cara, nós temos um Deus, nós temos um Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Senhor, Ele é o Mestre, Ele é o Deus Eterno, Ele é o Deus que me vê, Ele é minha bandeira, Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso chamado, o Senhor dos Exércitos, Ele é o meu pastor. Toda essa imagem de Deus, Ele é o teu Pai. O Espírito Santo falou comigo, falou, Natan, por que quantas vezes você bate cabeça e você esquece que esse Deus, tudo isso, é o teu Pai? Meu Deus! Vai muito além. Jesus está indo muito além, está demonstrando que, olha só, Ele é o Deus grandioso, Ele é tudo isso, mas Ele é teu Pai, você tem acesso. Né? E quando nós chegamos, então, à nova aliança, Jesus nos mostra que, acima de tudo isso, Ele é o nosso Pai, o mesmo Deus que é todo-poderoso, altíssimo, Senhor dos exércitos, justiça, paz, provisão, agora se apresenta de uma forma íntima como um Pai. Aquele que antes era conhecido por títulos grandiosos, agora também é chamado por Jesus e por nós de Pai. Abba, Pai, Paizinho querido, Pai amoroso, acessível e presente. Essa é a revolução da oração cristã. Não falamos apenas com Deus, né? Não falamos com Deus distante, mas o quê? Com o Pai. Um Pai que já nos recebeu, amém? A transformação disso. Continuando, segunda parte ali da oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui então revela a primeira intenção da oração. Que Deus seja o quê? Glorificado. Seja santo. Não se trata apenas de repetir que o nome dele é santo, mas de desejar que sua santidade seja reconhecida no mundo, em nossas vidas, em nossas palavras e escolhas. A oração não é centrada no homem, mas é centrada em Deus. O nome de Deus, no contexto hebraico, representa o quê? Igual nós acabamos de ver. O seu caráter, aquilo que ele é, a sua presença, a sua reputação. Ao orarmos por isso, declaramos que o quê? Queremos ser testemunha da sua santidade no mundo. Quando nós falamos santificado seja o teu nome, nós desejamos, nós almejamos que o quê? O nome dele seja exaltado e glorificado. Por quê? O nome de Deus representa aquilo que ele é, igual nós falamos. Amém? Olha só, no hebraico, o termo para nome é Shem, e ele vai muito além de um rótulo ou de um título. O nome o quê? Expressa a identidade, o caráter e a presença ativa dessa pessoa. Assim, quando falamos do nome de Deus, não nos referimos apenas a uma palavra, mas à realidade de quem ele é. Quando nós falamos o nome de Deus, quando nós dizemos o nome dele, nós falamos da realidade que ele é. Olha só, Êxodo 27, né, que é o mandamento, diz, né, que nós não tomaremos o nome do Senhor em vão. O sentido aqui não é apenas evitar falar o nome incorretamente, mas não carregar de maneira vazia a reputação do Senhor diante do mundo. O nome de Deus e sua própria essência sendo conhecida e honrada. Por isso, então, que no Antigo Testamento o nome era ligado o quê? A sua presença manifesta. Por isso que eles não falavam o nome Yahvé, porque eles tinham medo. Porque o nome de Jesus é o quê? Poderoso, certo? Assim como o nome de Deus.
E tinha e se tem essa reverência. E Jesus mostra isso na oração. Santificado seja o seu nome, porque o nome dele é santo. Então o nome de Deus era ligado o quê? À sua presença manifesta. Em Deuteronômios 12:5 nós temos: "Mas busque o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali colocar o seu nome e a sua habitação." O nome do Senhor não era abstração, era um sinal de que ele mesmo estava presente naquele lugar. O nome de Deus, o nome do Senhor, era sinal que ele estava ali. O mesmo aparece em Salmos 21. O Senhor te ouça no dia da tua angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Porque o nome dele é o quê? Poderoso. Aqui o nônimo é o quê? É sinal de ação protetora de Deus. O templo em Jerusalém era considerado a casa do nome de Deus, porque ali revelava a sua presença, a sua glória. Olha só, então orar, santificado seja o teu nome, é pedir que o quê? Essa presença e esse caráter sejam o quê? Reconhecidos e exaltados. Quando nós declaramos isso, é clamar para que o mundo veja Deus como ele é, como realmente ele é. Deus é santo. Amém? E também é o que? É um chamado missionário. Como disse o profeta em Ezequiel 36:23, eu mostrarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram e o meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, o nome de Deus é santificado, quando a sua glória é o que? Revelada no mundo, e quando o seu povo vive de forma a refletir essa santidade. Então, declarar que santificado seja o seu nome, vai muito além de só o nome de Jesus é santo. Não, é realmente dizer que a presença, que o nome dele, que o poder, primeiro, seja reconhecido, seja exaltado. Segundo, para que os outros saibam que ele é. Que a presença de Deus seja falada, seja expandida. Olha só que interessante. Nós vemos então aqui o equilíbrio que Jesus estabelece. Ao mesmo tempo, então, que nós começamos a oração de que forma? Chamando Deus de Pai, né? Oração com intimidade. Nós também lembramos do quê? Da reverência. Santificado seja o teu nome. Ao mesmo tempo que nós temos o acesso, nós temos filiação como filhos, nós também temos. Jesus nos lembra da reverência ao nome do Senhor. Amém? O Pai, então, ele é próximo, mas ele continua sendo santo. Essa é uma das marcas da oração cristã. A intimidade e a reverência caminhando juntas. Todo mundo conseguindo entender o quão grandioso isso é? Jesus quebrando barreiras no início da oração, mostrando que ele é Pai, nos lembrando que o grande eu sou de tudo aquilo que Deus é o nosso Pai e nós temos livre acesso. Jesus mostrando que, né, santificado seja o seu nome, que o nome de Deus ele é santo, nós temos o livre acesso, mas nós também temos a reverência ao nome do Senhor. E o que fazemos o que com esse nome? Mostramos ao mundo, exaltamos esse nome. E agora nós vamos também para uma outra parte. Continuando, ali no versículo 10 diz assim: venha o quê? Seja feita o quê? Na terra como nos. Primeira coisa então, nós estamos ali nós vemos que o cerne da oração cristã é fazer o quê? Alinhar a nossa vida ao reino de Deus. Jesus nos ensina que a oração não é uma tentativa de dobrar Deus às nossas vontades, mas é de o quê? Curvar o nosso coração à vontade dele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então é o meu coração, meu anseio, se dobrando à vontade de Deus, à vontade dele, desejando que o quê? O governo de Deus invada o presente com a mesma perfeição
com o que é manifesto nos céus. É dizer, quero o que o céu quer. Eu desejo o que o céu deseja. Eu quero ver aquilo que o céu tem. Eu quero aqui na terra. Por quê? Você não pode responder, mãe. É, não, pode falar. Por que que Jesus fala assim: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu"? Por que quer dizer: "Quero o que o céu quer, quero que o céu se manifeste aqui na terra"? Por que que Jesus fala, nos ensina a dizer: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu"? Por que que a vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra e por que Jesus fala isso? Partindo do quê? Que eu já falei para vocês, do princípio que quando recebemos o Senhor, quando somos salvos, todos nós somos salvos, amém? Nós já manifestamos o reino aqui. Por quê? Nós temos o livre acesso, certo? Mas por que que Deus fala que a vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra? Porque a vontade dele é perfeita. Mas por quê? Por que que essa vontade tem que ser feita aqui na terra? Vamos lá, no princípio era o verbo. Olha só, a resposta está o quê? Na narrativa bíblica da queda e na realidade do mundo corrompido pelo pecado. Por que que acontece? Deus cria o ser humano, certo? Deus cria o homem. E lembra que a gente já falou? Deus fala para Adão. Quando Deus cria Adão, Deus dá o que para ele? Diz algo muito importante para Adão, que é o quê? Autoridade. Oi? Isso, lá em Gênesis Deus fala o que para Adão? Vai e domine sobre as coisas. Domine sobre a terra, sobre os peixes. Então Deus passa toda a autoridade que ele tem para Adão sobre a terra. Lá no início, Deus dá essa autoridade. Então Adão tinha essa autoridade sobre a terra. Mas o que que acontece? A gente já viu, no meio do caminho tinha o quê? Tinha uma cobra, não tinha? E o homem peca. Quando o homem peca, toda a autoridade que ele tinha é retirada dele. Nós, ser humano, não tem mais domínio sobre as coisas aqui da terra. Nós vivemos no espírito, mas aqui na terra nós não dominamos. Quem que domina então? Meu Jesus, quase foi tudo para trás. Quem que domina aqui a terra? O mundo jaz aonde? Quando Jesus ressuscita, ele vai no inferno e pega o quê? A chave. Não, mãe, pode falar. O próprio Senhor nos ensina, então, o porquê que nós temos que orar isso. Porque a vontade de Deus não é feita aqui na terra. Por que que a vontade de Deus não é feita aqui na terra? Vamos um exemplo prático e visível? O que que a gente vê aqui diariamente? Doença, tragédia, mortes, destruição. E quem faz isso? É Deus. Deus não é diabo. Pessoas passando fome não é a vontade de Deus. Essa conversinha que os outros falam: "Ai, por que tem gente passando fome?" Ué, porque a vontade dele está sendo feita na terra. Porque o homem pecou e deu esse livre acesso ao diabo. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Porque o diabo ele veio para fazer 3 coisas: roubar, o que mais? Matar e o que que a gente vê no mundo hoje? A gente vê a manifestação plena da vontade do diabo. Porque se fosse feita a vontade de Deus, o que que a gente ia ver? A vontade de Deus ela é o quê? No céu tem morte, destruição. No céu tem o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que a vontade de Deus não é feita aqui na terra. Tanto é que o próprio diabo falou para o Senhor. Ele disse assim, ó:
Quando Jesus ele é tentado lá no deserto, o diabo fala o quê para ele? Jesus pega o diabo encontrou o Senhor, né, Jesus no deserto e diz assim, quando o diabo lhe mostra todos os reinos do mundo, o que que o diabo fala? Lucas 4:6. Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o meu esplendor, porque me foram dados. O pecado, o homem deu ao diabo autoridade sobre os reinos do mundo. Por isso a vontade de Deus não é feita aqui. Por isso que a gente declara, a gente ora: "Venha o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade, aqui na terra como ela é no céu". Que doideira, né? Mas Deus é tão perfeito que ele reparou tudo isso. Cabe a nós o quê? Declarar. O que que foi nos dado? O ministério da reconciliação. Lembra que a gente viu na parábola do grande banquete? E quando nós temos o ministério da reconciliação, então quando nós avançamos, cada vez mais autoridade que foi dada ao diabo na terra, nós vamos avançando e nós vamos tomando posse, amém? E vamos retirando, porque nós manifestamos o reino do Senhor aqui na terra. Mas vai chegar o tempo que a vontade de Deus vai ser manifesta aqui na terra? Vai, quando ele vier buscar a igreja, quando ele vier buscar todos nós. Amém? Olha só, continuando. Versículo 11, dá-nos o quê? Hoje, o pão nosso de cada dia. Então aqui, a gente entra então na segunda parte da oração do Pai Nosso. Aqui é uma mudança de direção. Depois de começar com o foco em Deus, no seu nome, no seu reino, na sua vontade, igual nós vimos aqui, agora o quê? Desce ao chão das nossas vidas e nos ensina a falar o quê? Das nossas necessidades diárias. Esse pedido é simples, mas carrega um significado espiritual. Eles nos lembra que Deus não é apenas Senhor do eterno, não Deus só lá do alto, mas é o Senhor do nosso quê? Dia a dia, constante. O Deus que governa os céus também se importa com o quê? Com o que a gente vai comer, com as nossas contas a pagar, com o nosso trabalho, que sustenta a nossa casa, com o corpo que precisa de força. Nada é grande demais para ele. Ele também, mas também nada é pequeno demais para estar diante dele. Quando Jesus diz pão, ele evoca a ideia daquilo que é o quê? Essencial, certo? Não daquilo que é supérfluo. O pão simboliza o que então? O sustento básico, a provisão necessária. Isso nos confronta com o mundo que marcado pela ansiedade do acúmulo. O pedido é pelo pão de hoje e não pelo estoque de amanhã. Essa ênfase também aparece o quê? Claramente com o pessoal no deserto que recebeu o maná. Lembra, o que que eles faziam com o maná? Eles podiam guardar? Não, apodrecia. A dependência de cada manhã formava neles uma espiritualidade do presente. O mesmo vale o quê? Para nós. O pão nosso de cada dia é o quê? É a graça diária que nós recebemos de Deus. A oração também. Aqui, ó, o termo usado em Mateus no grego, epissoios, traduzido como cada dia, é uma palavra rara que não aparece em nenhum outro texto grego na época. Alguns entendem que ela pode significar também o pão necessário para a existência, ou até o pão da manhã, no sentido de antecipar já no presente a provisão do reino futuro. No sentido do quê? De antecipar já no presente, no agora, a provisão que Deus já vai nos dar no futuro. Seja como for, o pedido aponta o quê? Para a mesma realidade. Deus é aquele que nos sustenta hoje, amém? Hoje, agora, e não precisamos viver pelo quê? Pelo medo, pela ansiedade do que virá. Porque o pão nosso nos será dado, amém? Jesus mesmo reforça isso em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã,
pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas essa parte da oração, nos ensina que a fé não é viver no acúmulo nem na ansiedade, mas descansar também em Deus. É você poder descansar sabendo que Deus já te deu a provisão, que em Cristo nós temos todas as coisas. Não é pedir uma vez o que vier do estoque, mas aprender a depender. É como se Jesus nos ensinasse a levantar todos os dias e dizer assim: Pai, o que eu preciso para hoje vem de ti. Tudo que eu preciso para viver hoje vem da onde? Vem do Senhor. E isso não é nós nos acomodarmos. Eu não vou fazer nada, né? Deus já me deu tudo, o pão vai vir. Isso não é para gerar uma acomodação. Não, isso é para gerar o quê? Confiança. Nós confiarmos nele. A fé se move o quê? No nosso dia a dia, confiando que o mesmo Deus que deu o maná ontem também dará hoje e dará também amanhã. É crendo nisso que todos os dias Deus tem, vai e já nos sustentou. Amém? Eu gosto muito de dizer que a vida do crente ela é no descanso. Mas o descanso, descansar em Deus, faz você se movimentar. O descanso na vida do crente não é estagnação. Nós, como os crentes, como os filhos, nós descansamos no Senhor, porque sabemos que dele vem todas as coisas. Pelo fato dele de vir todas as coisas, eu fico parado? Não! É aí que eu avanço. É aí que eu faço, e é aí que eu me envolvo. Por quê? Porque eu sei que quem vai me sustentar, quem é o meu apoio é o quê? É o Senhor, é Deus. Então, o descanso na vida do crente, ele gera ação, ele não gera sono. O descanso na vida do crente, ele te motiva, porque você está descansando, confiando, sabendo naquele que te sustenta. E isso é o quê? Maravilhoso. E tem mais um aspecto que eu quero trazer para vocês, para a gente finalizar essa primeira parte. Mais do que a gente falar do nosso sustento diário, mais do que a gente falar da nossa dependência, o pedido aqui também ele aponta para quem? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para quem que será que aponta? O pedido aponta para Cristo. Por quê? O verdadeiro sustento da vida. Em João 6,35, Jesus declara que o quê? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá o quê? Fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O pão de cada dia não é apenas o nosso sustento físico, mas também é o quê? A presença de Cristo que nos nutre espiritualmente. Amém? Portanto, quando oramos por esse pão, também confessamos que a nossa vida não se sustenta só no alimento, mas o quê? Na palavra e da presença de Deus. Amém? Eu convido você a ficar de pé nesta manhã. Isso é maravilhoso. Nós temos essa liberdade de poder estudar a palavra de Deus e ver o quão profundo, como sempre, o nosso Jesus trabalha, quebrando os paradigmas da época e levando a gente a amadurecer sempre. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de estudar a tua palavra. Mais uma vez, nós temos a oportunidade, Pai, da nossa mente carnal ser tocada e ser transformada pela Tua palavra, que é viva e eficaz em nosso meio, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por saber que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o El Shaddai, Tu és o Elyon, Tu és o grande Eu Sou, e mesmo assim também Tu és o nosso Pai. Muito bom saber, Pai, que nós, como filhos, Senhor Jesus, nós temos também a capacidade, o poder, a honra e a glória de levarmos o Teu nome, de santificarmos o Teu nome onde nós estivermos, Pai.
Muito bom saber, Pai, que o teu sustento diário está conosco. E não somente o nosso sustento físico, mas o sustento espiritual por meio do seu Filho, que é o pão da vida que está em nós. Nós te agradecemos nessa manhã, Espírito Santo, pela tua presença em nosso meio, Pai. Na mesma paz que o Senhor nos trouxe, é a mesma paz que o Senhor vai nos levar. Toda a honra, Deus, toda a glória, paz, seja dada a Ti para todos sempre e eternamente. Amém? Continue em paz e que o Senhor continue te abençoando.